empreendedorismo e sobre os desafios do nosso dia a dia, o que a gente precisa fazer para obter êxito. Em última instância, a gente precisa ter o hábito da repetição. É a repetição que vai fazer com que a gente tenha mais resultado. As pessoas que têm muito resultado empreendendo, você consegue perceber que elas resolvem um problema, muitas vezes simples, mas esse problema é de muitas pessoas. Então, o que faz você ter mais sucesso empreendendo é você conseguir atender mais pessoas com uma solução simples de problema. Às vezes, não é incomum durante o período de empreendedorismo ou no momento que você está empreendendo, você querer resolver vários problemas, e vários problemas. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho 3 negócios hoje, 2 negócios resolvem problemas muito específicos, e esses problemas específicos a gente consegue resolver de muitas pessoas. E a gente consegue ver uma facilidade na operação. Então, quanto mais simples for o problema, quanto mais pontual você conseguir ser, mais problema você vai conseguir resolver de mais pessoas. E às vezes o empreendedor se perde um pouco porque ele começa a ver muita oportunidade. Então, brilha o olho num negócio diferente, brilha o olho em uma solução diferente, e isso começa a fazer com que esse cara perca o foco. E quando ele perde o foco, tudo começa a ser importante. Tudo importante, naturalmente, não há tempo para fazer tudo isso. Não no momento presente. E aí ele acaba esquecendo muitas vezes de resolver uma coisa por vez, de fazer com que uma vertical fique estabilizada e a partir daí que ele consiga desenvolver novas verticais. Eu mesmo já me peguei muito pensando nisso, pensando em quantos problemas a mais eu poderia resolver. Muitas vezes com medo de nichar, porque, pô, se você vai nichar, você vai atender a menos pessoas, você tem menos pessoas para atingir, mas naturalmente você consegue ser muito específico, você consegue resolver muito bem um problema primeiro. Existe até uma analogia de um mentor meu que ele fala sobre primeiro a gente cava poços, depois a gente cava lagos, depois a gente cava lagoas e então a gente vai para o mar. Quando a gente está muito grande, a gente consegue nadar em um mar, a gente consegue resolver vários problemas. Mas para que a gente chegue até lá, é necessário que a gente consiga caminhar e que a gente consiga se manter vivo até lá e também que a gente tenha recursos, que a gente tenha habilidades que os poços nos deram, que as lagoas nos deram. Então, o olhar de empreender, ele é um olhar sempre que deve ter como premissa uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então, se você hoje tem um negócio e quer abrir um segundo negócio, pensa sempre em qual problema você vai atender agora, qual problema você vai resolver agora. Fica craque em resolver esse problema e a partir do momento em que você já está dominando, aí você começa a montar a tua esteira de produtos. Porque é interessante também ter essa esteira de produtos. Mas até lá, até você ter essa atração, até você ter uma certa recorrência e maestria nesse jogo de um produto só ou de um serviço só, se concentra em ficar bom nisso. Quem fica bom em uma coisa consegue receber mais por aquilo. A hora é mais bem paga. Então é natural que com o passar do tempo você comece a desenvolver múltiplas habilidades e dessa forma você vai sim conseguir ganhar muito mais. Mas para que você consiga ganhar muito mais, ter várias habilidades, você precisa ficar muito bom em uma habilidade por vez. É mais ou menos como no inglês, que é o caso meu que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo inglês e para mim está sendo uma dificuldade, porque eu preciso aprender palavras, depois frases de até 5, 10 palavras, para depois poder compreender um texto grande, um texto corrido. E isso é a gente recomeçar, isso é a nossa capacidade em calçar as sandálias da humildade e dessa forma conseguir aprender. E aí a gente se torna bom quando? Quando o óbvio não é ignorado, quando a base não é ignorada. Então hoje, se você empreende, tenha foco. Faça primeiro uma coisa bem feita. Atenda a uma dor específica bem feita. A partir disso, você começa a atender muitas pessoas.
porque o teu sucesso financeiro, ele também está relacionado com quantas pessoas você é capaz de atender. Depois que você fica bom em uma coisa, treina uma pessoa que vai assumir o teu lugar. E aí sim você pode se deslocar para outra função, aí sim você pode se deslocar até mesmo, quem sabe, para um próximo negócio. Mas primeiro você precisa ficar bom. Quando você fica bom, você treina alguém para assumir o teu lugar. Quando essa pessoa assumir o teu lugar, você consegue ir para novas jornadas. E assim sucessivamente. As empresas que funcionam são empresas em que todo mundo cresce. E no momento em que você fica grande para esse cargo, você vai achar outra função. E quando você acha outra função, essa pessoa que estava abaixo, ou que está se desenvolvendo abaixo, ela vem e assume um novo desafio. Eu gosto de trabalhar dessa forma e eu tenho certeza que se você conseguiu pegar um pouco do que eu passei aqui hoje, os teus negócios vão dar muito mais resultado, você vai conseguir aprender muito mais rápido e você vai conseguir também fluir de uma forma muito mais leve pela vida.